A gente conversa a partir de agora com o Tayene Rigueto, ele que é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui no Ceará. Tayene, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Verdinha Notícias. Boa noite, é um prazer aí falar com vocês. Tayene, como é que vocês estão observando, né, esses casos que ainda não chegaram aqui ao estado do Ceará, né, mas já estão ali no estado vizinho, Pernambuco? O que o setor tem observado, né, e reforçado aí em relação à compra dessas bebidas, e especialmente os cuidados aí para que não haja, né, a chegada dessas bebidas aí adulteradas? Bom, primeira coisa, nós estamos agindo com muita cautela, né, para entender o que está acontecendo, para não ter desinformação, né, e nem aí um desespero enorme aí de coisas que a gente ainda não sabe direito. Até, por exemplo, você comentou o caso aí de Pernambuco, né, o caso de São Paulo. Esse de Pernambuco aconteceu, até onde a gente apurou aqui, em agosto, né. Aí só agora que veio à tona, né, um negócio bastante complexo, só vinha agora à tona, como o de São Paulo, a primeira morte foi há 30 dias atrás, só agora veio à tona novamente. Isso dá alguns caminhos. Primeiro que o poder público tem que ser mais ágil nisso, porque imagina se fosse uma contaminação aí generalizada, quanto a gente poderia ter morrido. E segundo, também nos dá uma informação importante de que realmente se fosse algo muito proliferado pelo país todo, muita gente já teria morrido, né? E a gente tem os casos que aconteceram de contaminação em São Paulo. Até agora nenhum deles, oficialmente pelo menos, detectou a contaminação em alguma bebida dentro do bar, né? Então a gente precisa rastrear, precisa entender de onde veio isso tudo, né? Mas, de qualquer forma, como o Ceará aqui, né, ele não tem caso nenhum, nem contaminação, nem nada, nós precisamos blindar para que não tenha, né? Então, a gente já partiu aí justamente para fazer um treinamento pesado aí com os bares e restaurantes, né? Até onde nós já tínhamos treinado 10 mil bares e restaurantes e continuamos, né? Hoje deve aumentar esse número, para que consigam se identificar qualquer adulteração possível. Primeiro ponto que a gente está orientando todos os bares e restaurantes é nunca comprar nada sem nota fiscal, né? E sempre direto do fabricante ou de revendedores, né? De depósitos, assim, que sejam oficiais da produtora, né? Isso a gente está orientando muito forte. E mesmo assim, caso aconteça de poder ter alguma adulteração, o treinamento ele está sendo muito transparente, claro, de mostrar que uma garrafa ela tem uma identidade, né? Você consegue ver muita coisa nela, desde rótulos mal feitos, falta de lacre. Você tem um selo, né, do IPI que é feito na Casa da Moeda, até onde eu sei, que não é infalsificável, né, que você tem como checar. A cor, você consegue comparar com um produto que você tem lá de verídico, entender que dá para ver que tem uma diferença de cor. Enfim, a gente está treinando todo mundo, porque além de saber tudo isso, para que todo recebimento seja olhado garrafa a garrafa, produto a produto, para que a gente consiga garantir segurança de todo mundo. Então essa é a nossa batalha que a gente está tendo aqui no Ceará, e pelo que a gente está trabalhando muito bem trabalhado aqui, isso não deve chegar aqui no Ceará de forma alguma, há tempo pelo menos de entender isso em São Paulo, o que aconteceu, se foi um depósito específico, se foi uma fábrica clandestina específica, o que aconteceu, que isso é o mais importante da gente saber, para estancar de vez, né? Tayene, os bares, restaurantes, eles conseguem, enfim, identificar, né, as empresas, por onde são compradas aí essas bebidas? Qual é normalmente o caminho, por exemplo, até para o nosso ouvinte entender, né? Aquela bebida que ele está consumindo no restaurante, qual é o caminho que ela é feita até chegar a ele? É comprada por uma distribuidora, daqui, é de outro estado? Você consegue explicar aqui para o nosso ouvinte? Olha, normalmente, né, essas bebidas, elas vêm, normalmente tem produção aqui, algumas produções aqui, né, que você tem aqui uma fábrica de IPO e tudo mais, também vem dos estados, né, porque você tem que abastecer o Brasil todo, e tem muita bebida que é importada, né, destilados importados você tem muito aqui, então ele tem uma variedade um pouco grande de onde vem, mas não é difícil, né, principalmente você comprando com nota fiscal, você consegue saber de onde veio. Se você compra de uma revendedora, de uma distribuidora credenciada, você tem todo o DNA, que eu chamo assim, da bebida, sabendo de que fábrica ela veio, inclusive, né? E aí o restaurante, quando compra de muita quantidade, muitas vezes ele compra, às vezes, direto da fábrica, né? Ele sabe de onde está vindo, né? Então ele consegue rastrear facilmente, né? Não tenha dúvida disso. A não ser que seja alguma coisa adulterada, como pode vir de fábricas clandestinas, né? De depósitos não confiáveis, né? Que normalmente tem um preço muito abaixo, que já é o primeiro ponto, você já desconfia que tem coisa errada, né? Aí você não vai rastrear de onde vem, até porque essas pessoas querem ficar invisíveis, são criminosos, né? Então, dá para você rastrear e dá para ver bem direitinho de onde veio, o que você está comprando, dá para saber, dá para evitar.
Tayane, de alguma maneira vocês imaginam, né, que todas essas informações, esses casos, já pode impactar de alguma forma a questão do consumo dessas bebidas nesse momento para o setor? Olha, eu acho que aqui no Ceará muito pouco, tá? Uhum, Até porque, como eu disse, os cuidados foram muito rápidos tomados aqui, né? E a sim. gente não tem realmente aqui nada aqui que comprove que entrou alguma coisa errada aqui. E os bares e restaurantes, principalmente por ser também aqui um lugar muito turístico, né? Você recebe muita gente aqui de fora e o movimento é muito grande na nossa cidade. A gente tem estabelecimentos fantásticos aqui que mostram credibilidade, sempre mostraram. Então, eu não acredito que isso chegue a atingir fortemente aqui no nosso estado o movimento em si, né? São Paulo capaz de ser um pouquinho mais complicado, né? As pessoas estão bastante assustadas lá, mas aqui eu acredito que com essa qualidade que a gente está trabalhando, com essa precaução toda, a gente tem a tranquilidade aqui, a gente não deve ter problema não. Problemas maiores, pelo menos, né? Todo mundo fica preocupado, com certeza, né? Mas eu não acredito que tenha impactos tão significativos, não, pelo menos por enquanto. A gente tem que ver desdobrar daqui para frente, né? Agradeço então a participação do Tayane Rigueto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará. Tayane, obrigado pela atenção conosco. Uma ótima noite para você. Eu que agradeço aí o espaço e conte conosco.